Tadeu Marcos Ferreira. Foram 4 mandatos seguidos como vereador em Campinas, incluindo um biênio como presidente da Câmara Municipal. Na eleição, em 2004, Tadeu Marcos ficou como suplente e 2 anos depois assumiu o cargo de vereador. Em entrevista, Tadeu Marcos comenta sobre o retorno. Foi um retorno feliz. Confesso para você que ontem, quando eu estava tomando posse, fazia tempo que eu não me emocionava dessa maneira, né? Porque nós tivemos um processo muito delicado em 2004 e perdemos a eleição, ficamos na suplência, e com a eleição do Feliciano, que já tomou posse, né? Já é deputado, que a posse lá em São Paulo foi às 3 horas, e nós retornamos à Câmara, e eu estou muito feliz para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Quando eu tomei posse a primeira vez foi em 88, e ainda ontem estava conversando com a minha esposa, falei, eu estou com um sentimento igual àquele, como se eu tivesse... Começando de novo, né? Até um amigo perguntou para mim, Tadeu, como é que tá? Eu falei, olha, eu tô com a experiência de um homem de 47 e a vontade do menino de 16. Quer dizer, é uma coisa realmente muito legal, muito bacana. Alguns projetos que ficaram parados, que nós vamos retomar. Nesta entrevista concedida em 2006 ao jornalista Elton Pimenta, Tadeu Marcos explicou como foi, em sua visão, o aumento no número de cadeiras na Câmara Municipal. Agora, a Câmara está reaprendendo a conviver com essa elasticidade, vamos dizer assim. Para a democracia é muito bom, pelo menos teoricamente. Você tinha 21 cabeças discutindo, você tinha 21 cabeças pensando, e agora são 33. Que pensam de maneira diferente, graças a Deus, que é assim. E, então, o tensionamento também passa a ser maior, é claro, né? Porque ali você vai encontrar todo tipo de representante de todo tipo de segmento. E o parlamento, ele é o pulmão da democracia, isso aí não muda. E quando você vê um parlamento que é muito quietinho, muito sossegado, você pode desconfiar que alguma coisa está errada, né? Então eu acho que melhora na discussão e tensiona também na discussão, o que é bom. O que precisa fazer é buscar sempre uma convergência para resultado positivo. Isso que eu acho que é o caminho, né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz, eu falei para ele, quantos bairros tem em Campinas? Ele falou para mim, eu acho que tem uns 120. Falei, chuta mais. Mas bem mais. Ele falou, deve ter uns 200. Eu falei, olha, pro seu governo tem mais de 700, quase 800. Ele falou, não, você está errado. E não estou errado, Campinas está beirando 800 bairros. Eu disse bairros, então note bem. E Campinas, na verdade, ela tem diferenças sociais acentuadas. Ela tem regiões. Hoje nós temos uma outra cidade da Anhanguera para lá. Isso é frase usada por todo mundo. Todos sabem disso. Então, 33 vereadores para um universo de uma cidade da envergadura de Campinas, que recebe e absorve, além dos seus próprios problemas advindos da região, porque tem pessoas que moram em cidades vizinhas e que têm a sua vida em Campinas, trabalham aqui, os filhos estudam aqui. E não é o fato deles virem, deles trabalharem e estudar, isso compacta a cidade, isso vai compactando e vai aumentando os problemas que a cidade tem. Então o parlamento, ele tem que ser mais ágil, ele tem que ser cada vez mais versátil, e o número de 33 é um número razoável para uma cidade do porte da cidade de Campinas. Nós temos cidades aí com menos da metade de Campinas que são 21. Tadeu Marcos também falou sobre algumas prioridades para o seu mandato. A saúde, a questão da saúde, né? Principalmente no que diz respeito à saúde da mulher. Hoje eu acho que Campinas, nós temos casos, já melhorou, está melhorando, mas ainda está longe do ideal. Nós temos casos aí de senhoras que moram em Campinas que marcam, por exemplo, um ultrassom, que marcam uma mamografia, e eu estou dizendo de marcar coisa para 4, 5 meses. Suponhamos, Deus o livre, que essa mulher ela tem um problema mais sério, tá ali há 4, 5 meses, você imagina como é que vai estar isso aí, não é? Então eu acho que, volto a dizer, nessa questão da saúde, não se pode dizer uma coisa isolada. Tadeu Marcos falou ainda sobre a derrota nas urnas em 2004 e os planos para o futuro. Nós estamos falando de uma cidade que nós começamos a conversa falando do tamanho da cidade, falando do tamanho dos problemas. Então eu quero dizer que eu quero quebrar esse tipo de coisa no meu mandato. Esses 2 anos de ausência, que me serviram para muita reflexão, e que eu agradeço muito a Deus por eles, por mais difícil que possa ser entender isso, quando eu pude fazer, que nem tá numa mesa de bilhar, você tá jogando e você não vê o jogo. Aí eu passei a ficar do lado de fora dela e vendo as jogadas que foram feitas.
E eu não tenho dificuldade alguma para ter a humildade de dizer que eu cometi erros. Que tenho alguns erros, que tenho alguns defeitos. Alguns que eu tinha eu corrigi, graças a Deus. Outros eu ainda tenho. Mas eu estabeleci uma situação para o meu mandato, para a minha vida, que eu não quero lidar com a coisa com intransigência e com intolerância. Se o prefeito Hélio de Oliveira Santos, que não é do meu partido, necessitar do vereador Tadeu Marcos para uma situação que venha resolver um problema, ele vai ter um aliado, sim. E não é possível que o partido A ou B queira arrumar argumentos que sustentem que, pelo simples fato de eu estar em outra legenda, eu tenho que criar dificuldades para o prefeito. Isso não se justifica. O que eu acredito, que, por exemplo, ontem à noite, depois que eu tomei posse, eu fui jantar com a minha esposa e estava chegando no restaurante, o deputado Carlão Sampaio me ligou. Tadeu, parabéns. Falei, Carlão, obrigado e tal. E nós conversamos como dois amigos. Em nenhum momento eu ouvi do deputado o seguinte: pelo amor de Deus, você vai ficar, você vai sair, você vai ficar, você vai sair. Eu ouvi dele, eu confio no seu discernimento. Porque eu não sou vereador, eu estou vereador. O Hélio não é o prefeito, ele está prefeito. Ele pode, quando muito, ficar mais um mandato, depois ele vai ter que sair. E a cidade continua. Agora, o que ganha a cidade se os políticos ficarem com picuinhas em vistas de uma eleição? Tadeu Marcos se colocou à disposição dos munícipes. Todas as perguntas serão respondidas, algumas por mim, outras pela minha assessoria. Quem fizer questão de falar comigo, eu retorno a ligação. 3736-1710, ou então você pode mandar no meu e-mail pessoal, tadeumarcos@terra.com.br, tadeumarcos@terra.com.br. E apenas para concluir, dizendo o seguinte: eu vou trabalhar nesse sentido e vou tentar demover da ideia quem achar que oposição tem que ser só por ser. Eu quero trabalhar no sentido de acabar com essa intolerância política. Mais informações sobre o vereador Tadeu Marcos, acesse o site www.tadeumarcos.com.br. Hoje nós queremos alguém que possa nos ajudar. Uma pessoa que saiba dos problemas da gente.